Olá! Hoje nossa análise vai a fundo num material que é, assim, um prato cheio para quem adora universos densos, cheios de segredos. A gente vai olhar a transcrição de um vídeo do canal Narrador de RPG sobre os clãs secretos da Mão Negra, lá do universo de Vampiro à Máscara. A nossa missão aqui é desvendar a origem, as habilidades peculiares e também as fraquezas de três clãs muito específicos. Sabe, eles fazem parte de uma seita misteriosa, a Mão Negra ou True Black Hand. São os Nagaraja, os verdadeiros Bruja e o velho clã Tímice. E o que é fascinante, e acho que vai ser o fio condutor da nossa conversa, é que esses três clãs são um sintoma de algo maior. Eles representam uma tentativa dos criadores do jogo de fazer um retcon, sabe? De reescrever o próprio passado do universo. A gente vai explorar por que eles sentiram essa necessidade e, claro, como a comunidade de jogadores reagiu a essas novas verdades. Exatamente. É tipo uma arqueologia da ficção, e a fonte já dá a primeira pista. A Mão Negra tem uma ligação fortíssima com o mundo dos mortos. Isso já define o tom sombrio da nossa conversa. Mas antes de mergulhar nisso, vale uma pausa para pensar na complexidade desse tipo de universo. Sabe, quem se aprofunda em RPG, quem realmente mergulha nessas histórias, geralmente é uma pessoa com uma capacidade incrível de absorver sistemas complexos. É um público criativo, inteligente, com um envolvimento muito forte com leitura. Sem dúvida. Essa capacidade de organizar informações, de criar estratégias, entender narrativas profundas e se adaptar a regras, é um exercício mental constante. É uma habilidade cognitiva muito valiosa, de realmente dominar um corpo denso de conhecimento. E é por isso que esse perfil de jogador, sabe, essa dedicação para dominar um sistema, combina tanto com a disciplina que se precisa para se preparar para desafios intelectuais enormes, tipo vestibulares, concursos públicos, concursos militares, a prova da OAB, até a residência médica. É o mesmo tipo de foco, a mesma necessidade de organizar e reter muita informação. Se você é estudante e se identifica com essa necessidade de uma preparação de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Certo? Voltando aos nossos segredos do além-túmulo. Vamos começar pelo clã que, segundo a fonte, foi a porta de entrada da Mão Negra para o mundo dos mortos. Os Nagaraja. A origem deles é um crossover bem interessante. Sim, conecta dois jogos do mesmo universo. Segundo a lore, eles eram um grupo de magos, de mago à ascensão da tradição dos Eutanatos. Esses magos, eles não estudavam a morte de forma macabra, mas como um conceito filosófico, a entropia, sabe? A ideia de que todas as coisas têm um fim. E como eles fizeram essa transição de filósofos da morte para vampiros? Me parece um salto bem grande. Então, foi um acidente de percurso, por assim dizer. Nos rituais deles, para entender melhor a passagem da vida para a morte, eles começaram a usar sangue de vampiro, como um catalisador. A fonte diz que alguns deles acabaram se transformando, mas em vez de verem isso como uma maldição, viram como uma oportunidade. Uma oportunidade. Exato. A não-vida deu a eles uma perspectiva única para aprofundar os estudos. Permitiu que eles explorassem o mundo dos mortos de uma forma que nenhum mortal conseguiria. Nossa, essa fraqueza de precisar comer carne muda completamente a dinâmica do clã. Deixa de ser uma maldição elegante, né? Vira algo muito mais brutal e desesperado. A fonte até menciona que os livros antigos tinham uma mecânica para calcular quantos pontos de sangue valia cada parte do corpo. Isso tem um potencial de história incrível. Define o horror do clã, sem dúvida, e os poderes originais deles refletiam isso. Eles tinham uma disciplina exclusiva, a Vitavis, que era basicamente uma necromancia anabolizada. Com ela, um Nagarajá podia se alimentar diretamente da essência de fantasmas, o que explica como sobreviviam no mundo dos mortos. Mas e além? Além de se alimentar de fantasmas, o que mais eles podiam fazer? Nos níveis mais altos, eles manifestavam a entropia pura. Podiam tocar em um objeto e fazê-lo envelhecer e virar pó em segundos. E o mais assustador,
Podiam abrir portais para o mundo dos mortos, trazendo de lá criaturas incompreensíveis. Imagina o caos disso numa crônica. Parece um conceito muito forte. Então por que eles foram meio que nerfados nas edições posteriores? A fonte diz que eles voltaram na edição de 20 anos, mas reformulados. Essa é uma ótima pergunta. E a resposta está na filosofia de design do jogo. A disciplina Vita-Vis era tão única que exigia um conjunto próprio de regras, o que complicava a vida dos narradores. Na edição de 20 anos, que buscava compilar e harmonizar tudo, a solução foi integrá-los melhor ao sistema. Espera, então eles removeram a disciplina que definiu o clã. Isso não é como tirar a metamorfose dos Gangrel? Qual foi o impacto disso na identidade deles? Exato, foi uma decisão controversa. Eles trocaram a Vitevis pela disciplina de necromância padrão, que já era conhecida e balanceada, e complementaram com auspícios para percepção e dominação para controle. Essa mudança, embora tenha tirado parte da exclusividade do clã, foi uma decisão pragmática para torná-los mais jogáveis. O custo da integração foi um pouco da sua estranheza original. Eles se tornaram ideais para crônicas de mistério e horror cósmico, mas perderam um pouco daquele tempero único. Entendi. Da visceralidade dos Nagaraja, que lidam com a morte de forma tão física, vamos para um horror puramente conceitual, cerebral. Se os Nagaraja devoram carne, o próximo grupo que a gente vai analisar devora o próprio tempo. Vamos falar dos verdadeiros Bruja. Que contraste, se os Bruja, que todo mundo conhece e são a personificação da paixão e da rebeldia, os verdadeiros são o oposto absoluto. A fonte descreve eles como seres de lógica pura, calculistas, que tratam as próprias emoções como engrenagens de um relógio, sabe? Algo a ser observado e ajustado, não sentido. A Lore diz que eles são a linhagem original, antes de uma traição que deu origem aos Bruja passionais. E para combinar com essa ideia de relógio, eles têm o poder de controlar o tempo, a disciplina Temporis. Ok? Isso só como algo que quebra o jogo logo de cara. E essa é exatamente a polêmica. O fascinante aqui é como essa disciplina dividiu a comunidade. Nos níveis baixos é interessante, parar um objeto no ar, acelerar seu envelhecimento, mas nos níveis altos a fonte descreve habilidades como voltar alguns segundos no tempo para refazer uma ação, ou até mesmo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Todo mestre de RPG sabe o pesadelo que é ter um jogador com poder de voltar no tempo. Qualquer desafio, qualquer falha dramática pode ser simplesmente apagada. A mesa vira um videogame com um botão de quick load. Exatamente. O problema central da Temporis não é só o poder, é o tema. Vampiro é sobre horror pessoal, sobre perda, sobre as consequências das suas ações. A habilidade de simplesmente rebobinar o tempo para apagar um erro remove o peso dramático, que é o coração do jogo. Transforma um drama gótico num quebra-cabeça de ficção científica. Mas, por outro lado, a ideia de uma sociedade secreta de vampiros filósofos que manipulam o tempo não é em si fascinante. Talvez o problema não tenha sido o conceito, mas a execução mecânica dele. É um ótimo ponto. E a solução que os designers encontraram meio que reflete isso. Para justificar por que não vemos vampiros alterando o tempo a todo momento, a lore posterior estabeleceu que os verdadeiros Brujá são extremamente reclusos e paranoicos. Muitos se escondem fingindo ser Brujá comuns. Se infiltram em outras seitas, como a Camarilla, a grande e organizada sociedade de vampiros que preza pela discrição, observando e manipulando os eventos sem nunca revelar a extensão total dos seus poderes. Isso os transformam em espiões perfeitos, né? Cuja verdadeira natureza é um segredo dentro de um segredo, uma solução elegante para um poder problemático. Então, vimos um clã que foi integrado e outro que foi contido. Mas o que acontece quando uma reescrita mexe com a identidade fundamental de um dos clãs mais icônicos do jogo? Aí a reação da comunidade tende a ser bem mais forte. É o caso do nosso último clã, o velho clã Tzimisce. Os Tzimisce são definidos pela vicissitude, a disciplina de moldar a própria carne e a dos outros. É a marca registrada deles, né? E a ideia original para o velho clã Tzimisce basicamente jogava tudo isso pela janela. Como assim? A fonte diz que a vicissitude seria, na verdade, uma doença. Exatamente. A ideia era radical. A vicissitude não seria um poder desenvolvido pelos Tzimisce,
mas uma infecção contagiosa. Segundo essa lore, um Tzimisce da Mão Negra, explorando o mundo dos mortos, encontrou uma criatura extradimensional chamada Devorador de Almas. Essa criatura o infectou com essa doença da transformação constante. Peraí. Então eles estão dizendo que o poder mais icônico do Tzimisce é basicamente uma infecção alienígena? Isso parece estranho. Quase diminui o clã, tira a agência dele sobre a própria identidade. Esse foi exatamente o sentimento de muitos jogadores. Essa ideia do devorador de almas foi uma tentativa de injetar um elemento de horror cósmico à la Lovecraft no universo de vampiro. De repente, os vampiros não eram mais o topo da cadeia alimentar sobrenatural. Eram vítimas ou vetores de uma ameaça incompreensível de outra dimensão. Para muitos, isso diluiu o foco no horror gótico e pessoal que definia o jogo. E tem outra implicação bizarra nisso, certo? Se a Mão Negra luta contra esses devoradores de almas, aceita vir uma espécie de defensora secreta da Terra. Não combina com a imagem de um culto misterioso e provavelmente maligno. De jeito nenhum. Essa história quebrava a identidade não só do clã Tzimisce, mas da própria Mão Negra. Por isso, de todas as reescritas que a gente está discutindo, essa foi a que teve a pior recepção. Dizer que a vicissitude não pertence aos Tzimisces foi um passo longe demais para a comunidade. E como eles resolveram esse impasse? Simplesmente abandonaram a ideia? Eles encontraram uma solução muito mais elegante na edição de 20 anos. O velho clã Tzimisce deixou de ser apresentado como o clã original e passou a ser uma linhagem específica. A nova história diz que durante a Idade Média, um grupo de nobres Tzimisce se isolou em seus castelos nos Cárpatos, rejeitando a vicissitude, que eles viam como uma perversão grotesca. Eles se apegaram a um arquétipo de vampiro mais clássico, sabe? Aristocrático, recluso, usando auspícios, dominação e animalismo. Ah, então eles não são mais a origem verdadeira, mas sim um ramo dissidente que escolheu um caminho diferente. Isso faz muito mais sentido. Permite que os dois conceitos existam sem invalidar a história principal do clã. Perfeitamente, torna-se uma escolha de personagem. Você pode jogar com o Tzimisce clássico, que é um artista do horror corporal, ou com esse nobre recluso que se vê como a verdadeira aristocracia da noite. Certo. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças desses três clãs, fica clara essa tendência de revisitar e reescrever o passado em mundos ficcionais que existem há muito tempo. É uma forma de adicionar novas camadas de mistério para um público que já conhece bem aquele universo. E, conectando isso a um panorama maior, essas mudanças, bem-sucedidas ou não, revelam uma tensão constante e fascinante entre a visão dos criadores e a recepção da comunidade. O universo do jogo não é uma pedra esculpida, é um organismo vivo. Ele se adapta, absorve feedback e, às vezes, descarta ideias que não funcionaram. A história desses três clãs é a prova viva desse processo evolutivo. O que nos leva a um pensamento final. Considerando como essas origens secretas tentam redefinir clãs inteiros. Isso nos faz pensar sobre a natureza da verdade e da história em qualquer sistema complexo, seja num jogo ou no mundo real. Quantas das verdades que a gente aceita como absolutas são, na verdade, apenas a versão da história que sobreviveu, enquanto outras foram esquecidas ou descartadas, como um clã numa edição antiga de um livro